A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o nosso tema hábitos. Mas nós já passamos pela transformação, a arquitetura, fundamentos, a composição interior, os caminhos que se formam. Ou vamos a procurar falar da identidade. E como lidar com esta identidade, esses hábitos. E o seguinte, os hábitos se identificam, todos têm nomes. Todos têm uma forma de identidade. Como? Por causa que eles fazem. Eles fazem o que fazem e o fazem através de nós, através de você. Aí você começa a dar conta quem que você é de acordo com o que faz. Se você come muito pão, então você é uma pessoa que tem um hábito de comer pão. Aí você vai ter que olhar para os resultados daquele pão que come. Aí você vai saber se vai continuar a comer pão branco, vai comer pão castanho, ou outro tipo, doces, bolachas, pronto. E você que vai saber, porque você vai identificar e você vai ter direção. Vai trazer uma mudança em você. A pessoa gosta de mentir, ou fazer injustiça, ou roubar. Então, você tem que identificar estes hábitos e vai ter que avaliar se esses hábitos são bons ou são maus. A pessoa gosta de orar, gosta de falar com a verdade, gosta de ajudar. Então, esses hábitos são bons, a gente vai ter que avaliar. Se são bons, deixa, fica conosco. E se são maus, então a gente tem que tratar de procurar uma forma de reemplaçar eles. Não procure mudar na vida de um dia para outro, porque não dá. Hábitos e identidade é o nosso tema agora. Do comportamento pequeno, isso vem e se convertir em um hábito, em uma identidade. Quem que sou eu? Quem que sou? Agora a pessoa terminou começando com mentiras pequeninas, mentiras inofensivas. E terminou falando muitas mentiras. Um dia qualquer para-se frente ao espelho e fala assim, sou mentiroso. Já está identificado. Tem uma identidade de mentiroso. E é tão forte o assunto que as pessoas começam a dar conta e terminam falando. Não sei se você já alguma vez escutou e fala assim, fulano é um mentiroso. Por quê? Porque ele é a pessoa já foi apanhado várias vezes. E a identidade dele é essa. Outros falam assim, fulano é uma pessoa muito confiável. Por quê? Porque essa pessoa faz coisas justas. E já ajudou várias pessoas, fez uma quantidade de trabalhos que ajudou as pessoas. Então ele fica com a identidade, se vai identificando com a verdade e a justiça. Seus hábitos de comportamento, isso que são. Os hábitos acabam moldando a maneira como nós entendemos. Os hábitos começam como escolhas, mas com o tempo eles simplesmente se transformam em fundamentos que vão levar sua vida por essa caminhada. Levando você a ter uma identidade de acordo à prática. Que é o que vamos a identificar, estamos identificando. Como identificamos? Quando você começa a se analisar, autoanalisar. Bons hábitos, como a disciplina, a honestidade, a reflexão, a compaixão. A compaixão, elas aprofundam simplesmente uma estabilidade, distribuindo o peso de forma equilibrada na alma, tornando-se resiliente, só pressado ali, e todo mundo ama ele. Uma pessoa muito pressada. Por quê? Porque todas as práticas que fazem ajudam, dão alegria aos outros, dão sanidade para os demais. Então, essa identidade, uma identidade de hábitos bons. Essa pessoa gosta muito da reflexão, sempre faz, frente aos espelho, gosto, tá bem. E me produz, dá bem, dá certo. Então, fica. E procura agregar outros hábitos que sejam familiares e trabalhem em conjunto com eles. Agora, os maus hábitos
a evasão, ressentimento, o excesso de drogas ou outras coisas, outros tipos de materiais, diríamos, de elementos, de condimentos que fazem mal. A desonestidade, as mentiras, os abusos, a injustiça, elas criam estruturas desequilibradas que trazem inestabilidade. A alma ainda permanece de pé, mas mais inclinada à desconfiança, rachada e vulnerável, pronta para um colapso, uma queda repentina. Muito importante a gente identificar se o hábito é um hábito que realmente me produz ou não me produz. Se eu consigo identificar que não me produz, então simplesmente eu vou criar um plano de reemplaço. Não vou tratar rapidamente de deixar isso não, porque não dá. Não dá porque já está arraizado. Ele precisa ser removido devagar, reemplazado com outro hábito, porque não podemos tampoco puxar e deixar o lugar vazio. Não dá certo. É impossível que aconteça, porque então vamos nos enganar. Pensamos que já está, uma semana, duas, um mês depois, voltamos ao mesmo, porque não tem prática de outra atividade. O mais importante não é o ato isolado, mas a repetição, lembre-se. Então você vai identificar o hábito que não está a dar certo e você vai procurar um hábito que dê certo e vai reemplaçar ele. A repetição transforma o comportamento nesta estrutura. Como é isso? Se a pessoa mente muito, gosta de mentir, então a pessoa tem que começar a reemplaçar com a verdade. Algumas vezes fala a verdade. Depois vai falar a verdade mais e mais e mais, até que se torna um costume. Torna-se um hábito falar a verdade e de repente, um dia qualquer, para frente ao espelho e olha para si mesmo e fala assim, poxa, já não mento. Deixei de mentir. Claro, porque conseguiu reemplaçar, porque começou um plano, identificou esta situação e começou um plano de transformação. Efésios 4, 22 ao 24, ele fala para despojar-se do velho homem e se revestir do novo. Com 2 Coríntios 5, 17, há uma nova identidade em Cristo. Criar uma nova identidade, criar um novo hábito aqui, em cima do outro, para remover o antigo. Gálatas 2, 20, uma identidade enraizada em Cristo. Significa que nós temos que procurar hábitos que identifiquem Jesus. Se a gente tem um hábito de roubar, pois agora tem um hábito de dar. Se roubava 10, então agora começa dando uma. Já não rouba 10, rouba 9. Depois já rouba 8, já dá 2. Depois rouba 7, dá 3. Depois rouba 6, dá 4. Até que um dia qualquer termina dando, só dando. Já não faz estrago. Agora, o ênfase, o hábito pecaminoso mantém sobre quem somos. Eles mentem mentem. O hábito pecaminoso mente sobre quem que somos. Romanos 6, 6. Ele mente. Por quê? Porque nós não somos isso. Não somos pecaminosos. Em Cristo, agora somos pessoas que produzimos, arrependidos. Então não podemos deixar-nos mentir de isso, temos que criar esse hábito que nos vai levar à santidade. Os hábitos piedosos reforçam nossa verdadeira identidade, não a conquistam, ela reforça ela, simplesmente mantém ela, porque na verdade já temos, não temos nada a conquistar, temos que manter. A identidade é recebida, os hábitos são formados. Quando você forma um hábito, começa a se formar. Você começa a falar a verdade aos poucos, e allí um dia qualquer, todo mundo fala assim, o homem é honesto, esta mulher é honesta. Por quê? Porque ela fala a verdade. Porque ela fala a verdade sempre, ela não mente. Já tem a prova, o fruto dela. O fruto dela.
Não pratiquemos, nós não praticamos santidade para nos transformar filhos de Deus, não. Praticamos a santidade porque já somos filhos de Deus. Nós não temos que nos transformar em filhos de Deus, nós agora já somos filhos de Deus. Bem importante que a gente entenda que nós temos uma identidade, mas ela foi estragada e agora nós temos que recuperar ela. Como vamos recuperar ela? Pondo em prática os bons hábitos. Os hábitos que nos vão levar à vitória. Se romper um mau hábito, como você vai romper um hábito mau? Raramente, e apenas questão de força, de bondade. Exige uma estratégia de substituição. Não trate de fazer a sua própria bondade. Quero fazer, não dá. Tem que praticar algo. Se você simplesmente estava a ler muita pornografia, então você vai ter que começar a ler a Bíblia. Mudar a troca. Se você está a ler notícias más, que em todo momento trazem para você tristeza, desânimo, desolação, fardo, então você começa a ler a Bíblia. Se ler 2 artículos maus, então você começa a ler um versículo da Bíblia. E isso começa a reemplaçar, e de repente você simplesmente termina lendo a palavra de Deus e você começa a ver resultados de libertação. Então, reconheça o nome do Senhor Jesus. Você não pode fazer nada sozinho. Você não pode vencer aquilo que se recusa a admitir. Confesse o hábito a Deus. E, se possível, a um irmão ou irmã. Fala para Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Me perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas. Me ajuda, Senhor. E créame que Ele vai te responder. Eu te faço, confiesso-te como meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Fala para Ele com teu coração. Fala para Ele a verdade e Ele vai te escutar. Então, o poder de substituição é muito mais forte que qualquer poder ou desejo de mudança ou de câmbio. A Escritura nos orienta a despojar-nos do velho homem, a revestir-nos do novo. Efésios 4, 22 a 24. Se você luta contra a fofoca, substitua-o e encoraje você a falar a verdade, a ler a palavra. Um hábito que vai subscrever-se em cima do outro e vai reemplaçar ele. Então, eu invito você para rever Efésios 4, 22, Colossenses 3, 5, Tiago 5, 16. Você vai ter um entendimento da mudança ali. Uma substituição de um mau hábito por bom. Nomeie os hábitos maus. Dá nome para eles e traz outro nome. Salmo 32, 13 dá para você uma dica. Leia estas partes bíblicas. Identifique todos aqueles gatilhos que estão prontos a disparar para você. Mateus 26, 41 leia para você. Dar um bocadinho mais, uma ideia mais clara. Substituição, Romanos 12, 21. Então, você vai a procurar mudar. Quando você identifica o hábito, você vai trazer uma identidade à luz. Fico identificado. Este é você. Aí você vai criar aquele plano para como lidar com ele. Como substituir? A fofoca. Fala muito, então você simplesmente vai começar a falar coisas que realmente edifiquem. A impureza da mente. Então você vai começar a procurar pensamentos que ajudem você. E vai reemplaçar isso. Então, a identidade, identificar o hábito e lidar com ele. Foi o nosso tema aqui. E vou invitar você a rever o versículo bíblico. E se tem alguma dúvida, queria acrescentar ainda mais a isto juntos, simplesmente comunique conosco, falamos mais do assunto. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. A paz.